Muito bem, bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Esse dia que se apresenta hoje para mim e para você, ele possa estar cheio da presença de Deus. E nós possamos ter no nosso coração a paz, a calma. Tem alguns momentos da nossa vida que nós precisamos acalmar o nosso coração. Nosso coração está agitado, nossa alma está agitada por tantas coisas. E a falta de tranquilidade, ou a falta de calma, faz com que nós tomamos decisões precipitadas. A falta de calma, a falta de paz, ela traz um desconforto para a nossa vida. E hoje pela manhã, na verdade ontem, houve o falecimento de um rapaz de 44 anos por infarto, problemas do coração, enfim. E agora pela manhã eu estive fazendo o ato fúnebre ali, um momento bem difícil sempre, juntamente com sua esposa, sua família. E nós lidamos todos os dias com problemas na nossa vida, perdas de algumas ordens financeiras, enfim. Mas as perdas mais graves é quando nós perdemos um familiar, perdemos alguém. Isso traz um desconforto muito grande na nossa vida. Mas o Espírito Santo acalma o nosso coração. Eu não sei qual é a tua tribulação, qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade, mas eu espero que hoje seja um dia que a calma entre no teu coração. Assim como um barco, ele toma o mar, e quando ele sai do porto, ele está num lugar seguro. A tempestade para um barco que está no porto, ou para um navio que está no porto, ela é tão tranquila como estar numa casa, enfim. Ele está seguro no porto. Mas um navio, ele não foi construído para ficar no porto, atracado, amarrado. O navio foi construído para andar no mar, para pescar, para viajar, para fazer para aquilo que o propósito que ele foi criado. E nós também enfrentamos as ondas dessa vida. Nós não podemos arrumar um refúgio. Um dia Elias se escondeu na caverna, porque os ataques eram tão grandes, os problemas eram tão grandes, que ele buscou um refúgio na caverna, para lá se aquietar e ficar escondido lá. Mas tinha muitos desafios, o propósito que Deus tinha na vida dele era muito grande. E ele teve que sair para enfrentar os profetas de Baal, para enfrentar os que o perseguiam. Então a paz de Jesus, ou a calma no nosso coração, nos dá a condição de nós enfrentar as tempestades dessa vida. Não podemos nos esconder dela, devemos enfrentá-la. Alguém fala sempre nesses momentos mais difíceis de perda: olha, a vida continua. A vida sempre continua para nós até o dia que nós partirmos, E nós precisamos da presença do Espírito Santo, da calma, para ter um discernimento, para velejar nessa vida em nome de Jesus. E quando vocês vão se conectando nessa manhã, e nós vamos meditar no capítulo 3 de Hebreus, eu deixo essa primeira palavra para você: acalma. Jesus acalma o nosso coração. Se você está com o coração aflito, se o teu coração ele é turbulento, você está com bastante turbulência, se você está se sentindo intranquilo, deixa o Espírito Santo tomar conta da tua vida. Ele traz a calma para o nosso coração. Ele traz a paz e ele acalma. Tira a nossa ansiedade, porque, na verdade, quando não temos Jesus, nós somos muito ansiosos por tudo, É difícil segurar a ansiedade, especialmente quando algumas coisas não estão dando certo, a gente não vê solução para elas. Mas Jesus acalma o nosso coração. Um bom dia para Daniela, para Axiele, para Daiane, para Paola, para Tânia, para Cristiane, para todo mundo que está se conectando. Vamos fazer a leitura do capítulo 3 do livro de Hebreus. Eu vou pegar algumas dessa porção bíblica, 2 ou 3 verdades, e você procura receber no teu coração. Aqui no capítulo 3, o escritor do livro de Hebreus, ele fala de duas coisas principais. Primeiro, ele mostra Cristo superior a Moisés.
Ou seja, ele começa dizendo, pelo que irmãos participantes da vocação celestial consideraram Jesus Cristo o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés e toda a sua casa, porque ele é dito por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa daquele que edificou. Por que o escritor está falando isso para os hebreus? Porque o Moisés representava o libertador do povo do Egito e do povo de Israel. E Moisés também representava, bom dia da Adriana, representava também a religião deles, a crença deles. E a lei, quem tinha trazido de Deus para eles foi Moisés, que subiu ao monte e desceu com as tábuas da lei. E Moisés recebeu de Deus toda a direção em relação às leis, à doutrina que eles viviam. Então a crença deles estava muito baseada sobre a vida de Moisés, que foi um grande profeta e foi grandemente usado por Deus. Porém, entretanto, agora veio Jesus Cristo. E as pessoas que eram hebreus, judeus, e aceitavam Jesus, eles não conseguiam se desprender da figura de Moisés. E até hoje, muitos judeus, a maioria dos judeus, se prendem a essa figura, que foi importante, que teve a sua importância, mas que foi um homem, como eu e você. Então, aqui, o escritor começa a falar que Jesus é muito superior a Moisés. Na verdade, para nós, hoje, temos que entender que Jesus é superior à nossa religião. Jesus é superior aos nossos líderes. Jesus é superior aos nossos conceitos religiosos. Jesus aqui nos fala que ele é o apóstolo. Diz assim a palavra aqui, ó. Considerai Jesus Cristo o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O apóstolo é aquele representante de Deus para o seu povo. E como sumo sacerdote, ele é o representante do povo para Deus. Então nós temos um sumo sacerdote, temos um apóstolo maior perante Deus, que é Jesus Cristo. Ele intercede por nós, ele leva a nossa súplica, o nosso pedido. E a nossa fé, ela não está baseada num conceito, num contexto religioso, numa estrutura religiosa, porque com os anos, naquela época, lá entre os judeus, o contexto religioso, a cúpula religiosa deles se baseava em cima da lei, em cima de Moisés, e aquilo ali era santo para eles, era tudo para eles. Não que Jesus veio desconstruir o que Moisés fez, o que aconteceu e a lei do Senhor, mas Jesus é superior a eles, é o dono, é o Filho de Deus. Ele é Deus, ele é superior a todas as coisas. E agora, a partir daquele momento, aqueles judeus que aceitaram Jesus como Salvador, eles vindo até Jesus, eles tinham que entender que Jesus era superior a tudo aquilo que eles tinham experimentado. Bom dia, Márcia, que é lá de Curitiba, o Gabriel e a Lavínia, e todos que se conectam. Estamos estudando capítulo 3 do livro de Hebreus, que traz duas verdades para nós. A primeira, a afirmação que Jesus, ele tem que ser entendido dentro do nosso coração, da nossa mente, da nossa crença, da nossa fé, totalmente acima da estrutura religiosa. Hoje nós não temos talvez aquele pensamento que tinha os judeus na época, que Moisés era tudo para eles, que as leis que Moisés trouxe e tudo mais baseava nisso, o que eles comiam, o que eles vestiam. Naquele tempo baseava-se a superioridade do homem em relação à mulher, no mercado de trabalho, na comunidade em geral. Naquele tempo se baseava os erros ao pecar, o famoso olho por olho e dente por dente, ou seja, a aplicação da justiça pura e crua, e uma série de coisas que vinham através de Moisés. Quando veio Jesus, ele morreu por nossos pecados, ele é o Filho de Deus, e agora ele trouxe a nova aliança, e o que o escritor do livro de Hebreus está explicando é isso, que Cristo então é superior. Mas nós queremos nos agarrar às coisas que nós podemos ver, as estruturas que nós podemos ver, e até hoje nós criamos os nossos próprios Moisés, nós criamos as nossas próprias homens de Deus que trazem a lei para nós, e nos agarramos nela e tentamos nos fortalecer. Não que as pessoas não sejam usadas como instrumentos de Deus, não como a lei de Deus não seja importante, não como toda a Bíblia, o Antigo Testamento não seja importante, mas Cristo é superior a isso e nós olhamos para Ele. Ainda que nós nos adaptamos ou atendemos a todas as leis que nos são propostas, ainda assim a nossa salvação está em Cristo Jesus. Ele é o maior, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso apóstolo maior. É o que está escrevendo aqui o escritor aos Hebreus.
E o segundo ponto que eu quero falar nessa manhã, que ele trata muito fortemente aqui, ele fala sobre incredulidade. Duas coisas. Bom dia, Marcelo. Fala sobre incredulidade e sobre desobediência. Ele trata essa passagem, eu não vou ler ela toda como eu não costumo ler, para não ficar muito pesado aqui a leitura eu lendo, e vocês têm condição de pegar a Bíblia de vocês, o smartphone, aí, o computador, abrir a Bíblia e ler. Mas aqui no versículo 15, versículo 13 em diante. Antes exortais uns aos outros, como todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nós somos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração como no deserto. Então, aqui está falando de duas coisas importantes nesse capítulo 3. Sobre desobediência e sobre incredulidade. Vamos tratar das duas rapidamente e ver que são coisas diferentes, não são a mesma coisa. A incredulidade é quando você não crê. Quando a pessoa endurece o coração e ela não crê. A incredulidade é quando alguém, ele não crê em Jesus Cristo como Salvador, ele não crê no poder de Deus, ele até acredita que existe uma força superior, um Deus superior, ele acredita que todas as religiões são boas e que as pessoas buscam a religião para encontrar alívio para a sua vida, mas ele é incrédulo sobre a capacidade de Jesus nos dar salvação, dele derramar unção sobre a nossa vida. Ele é incrédulo em relação à obra do Espírito Santo. Então uma pessoa incrédula é uma pessoa que ela não crê em Deus, ela não tem fé em Deus, na pessoa de Jesus. Uma pessoa incrédula dessa maneira. Uma pessoa desobediente é diferente. A desobediência vem daqueles que conhecem a palavra, entendem que ela é verdade, conseguem entender que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, conseguem entender que os preceitos de Deus são os corretos, mas mesmo assim sabendo, os desobedecem. De uma maneira ou de outra, quer seja por incredulidade ou por desobediência, nós estamos endurecendo o nosso coração para Deus. E endurecer o coração, nós podemos manifestar com incredulidade ou com desobediência. Uma pessoa incrédula não é uma pessoa desobediente, porque uma vez que ela não crê, ela não chega a obedecer. Ela não teve a capacidade de assumir na sua vida a verdade do Evangelho. E ela vai, quando você falar do Evangelho para ela, falar de Cristo, ela vai dizer, isso é a tua religião, eu não acredito nisso. Ou seja, está sendo incrédulo. Os incrédulos são as pessoas chamadas os perdidos. E Jesus veio para resgatar aquele que estava perdido. Então os incrédulos são alguém que o Senhor coloca na nossa vida, de alguma maneira, para nós, de alguma maneira, influenciarmos a vida dele ou resgatarmos, para que ele não seja perdido. E eu não sei... Todos nós tivemos um tempo de incredulidade. Se você olhar no teu passado, no meu passado, a gente teve algum tempo talvez de incredulidade. Claro que algumas pessoas nasceram já num lar cristão, mas a maioria das pessoas passaram por um tempo de incredulidade. Em algum momento da sua vida virou a chave. Eu gostaria que vocês todos que estão conectados agora ou depois, pensassem quem que alcançou vocês no tempo da incredulidade. Quem que levou a palavra para vocês? Não sei se foi um programa de rádio, de TV, foi um irmão, foi um vizinho, foi um familiar. Alguém quebrou a incredulidade. O coração endurecido que havia incredulidade foi quebrado. E você, portanto, começou uma nova vida em Cristo. Aí você deixou de ser incrédulo. A partir daquele momento para frente, você pode ser desobediente, mas incrédulo você não é. Porque você conheceu a palavra e recebeu a verdade e creu na verdade. Porém, isso aconteceu no deserto, porque a comparação que é feita aqui no escritor, no capítulo 3, é a comparação do que quando o povo de Deus saiu do Egito e foi para a terra prometida, e ficou no deserto por 40 anos, eles endureceram o coração no meio da caminhada, não pela incredulidade, porque eles acreditavam em Deus, mas pela desobediência. E a desobediência fere o coração de Deus. A desobediência, ela não vem dos perdidos, ela vem daqueles que aceitaram Jesus. Eu e você, cada vez que abrimos mão ou não queremos obedecer à voz de Deus na nossa vida, e Ele nos chama a atenção com muito carinho, com muito amor todos os dias. A
palavra de Deus, e nós temos a cada dia ali, olhado um capítulo e pegar algumas verdades. E você tem a tua Bíblia, tem algumas pessoas que têm se despertado para estudar a Bíblia, e isso tem sido bem importante, porque ainda e sempre a Bíblia vai ser a nossa direção, a palavra de Deus. Porém, aquele que busca, aquele que tem uma Bíblia em casa, que lê, não é um incrédulo. O incrédulo não tem Bíblia, o incrédulo não lê a Bíblia. O incrédulo diz que a Bíblia foi escrita por mãos humanas e que é apenas... que há muita falsidade. O incrédulo, ele não acredita na palavra de Deus. O desobediente é aquele que tem a Bíblia em casa, lê a Bíblia, vai à igreja, assiste a live, canta louvores, e mesmo assim não consegue obedecer à vontade de Deus. E a vontade de Deus não é apenas deixar de pecar ou de cometer alguns pecados na nossa vida, isso nós sabemos. É quando Deus nos pede alguma coisa e a gente desobedece. Um dia disse Jesus: vai por todo mundo e prega meu evangelho a toda criatura humana. Quem crer e ser batizado será salvo. Ele não nos deu uma opção. Ele não colocou assim: discípulos, se alguns de vocês quiserem pregar a palavra, preguem. Ele disse: não, ide e pregai a palavra. Aquele que crer será salvo, o que não crer será condenado. Então, cada vez que alguém parte sem conhecer Jesus, ele está condenado. De alguma maneira, alguém desobedeceu a Deus nesse processo. E que nós possamos cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Ele tem nos dado a direção. Não desobedeça a voz do Senhor. Leia na sua palavra, ouça o que Ele tem para você. Busque a vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus não é apenas para ser conhecida. Um dia disse o apóstolo João, Jesus escreveu, e ele colocou: se conheceis essas palavras, felizes são os que a praticam. Que nós possamos vencer. Sabe o que nós precisamos vencer na nossa vida? A barreira da desobediência no nosso coração. Quando nós vencermos a desobediência dentro do nosso coração, quando nós olharmos para Jesus e pensarmos: Senhor, o que tu queres de mim? Nós queremos falar para Jesus o que nós queremos. Nós queremos falar para Jesus: olha, eu quero para isso, o que eu preciso para essa semana? Sabe quando você pega e alguém da tua casa vai no supermercado, na mercearia, fazer compras para casa? A gente escreve num papel ali tudo que precisa e diz assim: olha, vai lá e busca tal coisa, eu preciso para essa semana de tanto de arroz, tanto de feijão, disso, daquilo e daquilo mais. E a pessoa que recebe ali o pedido, ele vai e traz. Aí quando você chega em casa com as bolsas, eu tenho habilidade nisso, porque eu faço as compras da casa. E a pastora Maristela me entrega a listinha dela e eu vou lá fazer as compras. Quando eu chego, ela abre as bolsas. Só um pouquinho, tá faltando coisa aqui. Tu te esqueceu de pedir tal coisa que não me trouxe. Sabe o que nós queremos fazer com Deus na nossa vida? O que eu preciso para este mês? O que eu preciso para essa semana? Senhor, aqui está a minha listinha. E quando a gente não recebe, ou ele não traz para nós o que a gente precisa, a gente usa ele como alguém que a gente manda na venda do supermercado. Poxa, aqui está faltando coisa, estou chateado contigo. Eu te pedi isso aqui, por que tu não me deu? Na verdade, o que Deus pede para nós é muito mais importante do que nós pedimos para Deus. Isso é um pouquinho difícil da gente aceitar nesse contexto gospel evangélico e de tantas coisas que nós vivemos. Mas o que Deus pede para nós é mais importante do que a gente pede para Ele. Andar na vontade de Deus vai nos colocar em vitória. Bom dia, Léo, que Deus abençoe em nome de Jesus. O capítulo 3 de Hebreus está aqui nessa porção. Ele fala sobre o perigo da incredulidade e da desobediência, que são duas coisas diferentes. E ao colocar isso aqui, ele diz, versículo 14: porque se nós tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureceis o vosso coração como na provocação, porque havendo alguns ouvidos o provocaram, mas não a todos que saíram do Egito por meio de Moisés, mas como quem se indignou por 40 anos,
Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, o que nós temos aqui, Daiane, é uma situação exatamente assim. Se ouvires a sua voz, não endureceis o vosso coração. Ouvir a voz de Deus. O incrédulo, ele não quer ouvir a voz de Deus. O incrédulo, ele não consegue ouvir a voz de Deus. O incrédulo, ele precisa ser convertido pelo Espírito Santo, por uma palavra, pelo evangelismo, pela proclamação do evangelho. Então a incredulidade talvez não seja o meu e o teu problema que estamos aqui. Um incrédulo não ficaria comigo aqui 20 minutos ouvindo a palavra. Se ele estiver passando no Facebook, no Instagram neste momento, e ver uma palavra, ele vai passar por outra coisa. Ele está à procura de outras coisas na internet que não seja a palavra de Deus. Ele vai precisar que o Espírito Santo, num determinado momento de fragilidade da vida dele, dos sentimentos dele, o Espírito Santo entre e ele começa a crer. Mas a palavra de incredulidade talvez não atinja a mim e a você. Eu e você cremos em Deus. Mas talvez a desobediência é outra coisa que endureça o nosso coração. Nós precisamos andar pelo que o Senhor nos fala, através da sua palavra revelada. E aqui, as pessoas que caminhavam no deserto em direção à terra prometida, receberam as leis do Senhor, receberam o maná do céu, tinham a nuvem de glória da presença, que diz a palavra que à noite, aquela nuvem, aquela coluna, repousava sobre o acampamento, sobre o tabernáculo. E quando ela se levantava, eles se levantavam e seguiam a nuvem de glória. E diz que à noite, aquela nuvem de glória, aquela coluna, ela se transformava em fogo, que era a presença de Deus. Sabe o que nós temos que abrir? E eles, mesmo assim, endureceram o coração. Olha só como é que é. O escritor ao livro dos Hebreus fala e traz a experiência passada do povo de Israel, que mesmo, olha, Deus mandando maná, o alimento para ele todos os dias, mesmo Deus fazendo que a água saísse da rocha, jorrasse da rocha, mesmo que a coluna de fogo encaminhava eles e guardava eles no meio do deserto, e a provisão e a presença de Deus era viva, mesmo assim eles endureceram o coração e foram desobedientes, e em algum momento criaram um bezerro de ouro, criaram outros objetos para si, para adoração, e murmuraram e reclamaram de Deus. Então a palavra do capítulo 3 que eu quero deixar para você, porque eu gostaria que você fizesse uma leitura do capítulo 3 do livro de Hebreus, do primeiro versículo até o versículo 18, que são todos 19, que são todos os versículos. Você vai pegar duas verdades aí. Um dos primeiros versículos vai falar que Jesus é superior a qualquer estrutura religiosa, a qualquer homem, a qualquer ensinamento humano. Jesus é superior a todas as coisas. É o nosso sumo sacerdote e o nosso apóstolo principal é Jesus, e a ele seguiremos. Se você se sente amarrado a uma estrutura religiosa por tradição, por gratidão, por qualquer outra coisa que te prende, eu te libero em nome de Jesus, para que você se libere disso. Você siga Jesus. Você pode continuar seguindo a Jesus aí no lugar onde você está, mas não por obrigação, não por tradição, não por opressão, não por medo. Que você siga, mas sabendo que Jesus é o principal na tua vida. Esse é o primeiro ponto do capítulo 3. E o segundo fala de desobediência e incredulidade. Essas duas coisas, elas acontecem quando a gente endurece o coração. A incredulidade endurece o coração antes da gente entender Jesus na nossa vida. É o perdido, é aquela pessoa que não aceitou Jesus. Agora, a desobediência é um coração cristão endurecido. Quando um coração em Cristo endurece, ele é desobediente. Ele se torna desobediente, ele não é incrédulo. Muitas vezes, um coração endurecido, ele vai à igreja, nos cultos, ele dizima, ele faz as coisas que tem que fazer, ele ouve louvores, mas ele não obedece porque o coração endureceu. E sabe o que acontece no coração endurecido? Não tem ministração, não tem palavra, não tem louvor que amoleça ele novamente. Ele precisa se entregar aos braços do Pai. E essa palavra fica para o meu e para o teu coração nessa manhã. Acalma o teu coração. Entrega ele nas mãos do Senhor Jesus. Não endureça não. Talvez você tenha endurecido o teu coração
porque alguém escandalizou o Evangelho, porque alguém te feriu, porque alguma instituição religiosa te magoou, alguém te desvalorizou. Mas saia dessa estrutura que o mundo nos oferece e coloca o teu coração em Deus. Ele não vai nos decepcionar. Bom dia, dona Fátima, que Deus abençoe. Ele não vai nos decepcionar. E o que nós aprendemos nessa manhã? Que Jesus é superior a todas as coisas. E que nós não devemos endurecer o nosso coração e sermos desobedientes a Ele. Vamos orar, porque de nós mesmos nós não temos muitas vezes condição de quebrantar o nosso coração. Mas o Espírito Santo faz essa obra se nós nos entregarmos. É o momento de entrega. Oramos a Ele nessa manhã, para que Deus quebrante o nosso coração, acalme o nosso coração e nos tire da desobediência e que nós possamos também entender e quebrar todo o espírito de incredulidade. Espírito Santo de Deus, ministra no nosso coração e na vida de cada um nessa manhã que se conectam conosco, Pai querido. Se aqui estão, é porque creem em Ti, mas muitas vezes o seu coração está endurecido por tantas mágoas, tantas decepções, tantas coisas que são difíceis de serem entendidas, porque nós, muitas vezes, meu Pai, colocamos a nossos olhos na pessoa humana, colocamos os nossos olhos nas instituições, nas estruturas religiosas, e esquecemos de olhar para Ti. Mas nessa manhã, cada um, Senhor, cada um de nós, é convidado pela palavra de Hebreus, capítulo 3, a entender que Tu és superior a todas as coisas, e que nós não podemos endurecer o coração, como Teu povo endureceu no deserto. Talvez nós estejamos enfrentando um deserto, um processo em nossa vida. Não deixa que o nosso coração seja endurecido. Nós queremos acalmar o nosso coração nessa caminhada, nessa travessia, e entregar nas Tuas mãos. Quebranta o nosso coração, que possamos correr para Ti como filhos amados, que procuram Te obedecer, ó Espírito Santo, que procuram Te obedecer para fazer a Tua vontade. Eu oro por cada família, por cada lar, pela família da dona Fátima, e também por todos os enfermos problemáticos, pela família do Clóvis, que perdeu o Vinícius e hoje partiu, e que deixou esposa, deixou filho e deixou seus amigos. E o Teu Espírito Santo conforte o coração daqueles que hoje estão com o coração amargurado, outros tantos que têm outros problemas e portanto estão vivendo uma perda em sua vida. Que o renovo do Teu Espírito Santo, que a paz do Teu Espírito Santo recaia sobre cada coração, e que Tu seja o nosso sumo sacerdote, o nosso apóstolo, o Filho de Deus, o nosso Salvador acima de todas as coisas, e que jamais endurecemos o coração para Ti, que possamos estar com ouvidos atentos para Te obedecer. Muito obrigado pelo Teu fluir, pela Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um de uma maneira especial. Amanhã, quarta-feira, nós vamos estudar o capítulo 4. E estaremos falando sobre outras porções, outra porção bíblica. Que o Espírito Santo possa nos conduzir e nos dar. Que Deus te dê um dia totalmente abençoado. Que a paz do Espírito Santo esteja na tua vida. Que você se sinta fortalecido. Amanhã, quarta-feira, nós temos culto na Igreja da Vila da Quinta, às 8h30 da noite, com celebração da ceia. Deus te abençoe e acalme teu coração sempre. Não esqueça que Ele é tudo na nossa vida. Nada nem ninguém pode ser maior que Ele. Deus te abençoe.